Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu me chamo Armando, sou espiritualista e vou compartilhar com você alguns conhecimentos em torno de espiritualidade. Vamos estudar ou continuar estudando os corpos sutis. Já falamos em outras aulas sobre as leis da apometria e estamos agora estudando neste módulo os corpos sutis. Na aula anterior já falamos, na aula 5 e 6, né? Já demos um introito sobre este assunto, onde falamos do corpo físico, do duplo etérico, do corpo astral. E agora vamos falar do corpo mental inferior, mental superior, búdico e do átmico. Respire tranquilamente e vamos juntos fazer essa pequena viagem, estudando esses corpos que todos nós temos. Mental inferior, corpo mental inferior, também conhecido como mental concreto, manifesta o nosso intelecto concreto. A vontade nele vai se transformar em ação. Dele brotam os nossos poderes da mente e do raciocínio. Nosso raciocínio, nossa lógica, ela brota desse corpo. A memória e a capacidade de avaliar os nossos próprios atos é nele que encontramos. Memória porque ele está gravando todos os nossos conhecimentos desta vida. Desde quando nascemos, esse corpo vai como um grande HD de computador, gravando o que vamos aprendendo, as nossas experiências desta vida. E quando precisamos, ele disponibiliza essas informações. Também ele nos dá a capacidade de nós avaliarmos os nossos próprios atos. É a sede da consciência ativa manifestada, a consciência do aqui e do agora, do presente. Também a sede das percepções simples, dos nossos 5 sentidos. É neste corpo que está localizado as nossas percepções mais simples, os 5 sentidos. É o primeiro e grande banco de dados onde o cérebro, nosso cérebro físico, busca as informações que precisa. E é interessante fazermos aqui uma observação, porque o cérebro vai encontrar nesse primeiro grande banco de dados aquilo que nós temos colocado nele. Os conhecimentos, nosso aprendizado, e daí a necessidade de estarmos alimentando este corpo com coisa saudável. Recomenda-se boas leituras, boas músicas. O nosso comportamento mental vai ali ser registrado e disponibilizado para o cérebro quando precisar de informações. Portanto, cuidado com o que você coloca, o que estamos colocando em nosso banco de dados. Pensamentos habituais tornam-se forças poderosas. Aqueles padrões de pensamento, aquelas maneiras que a pessoa tem de pensar, aqueles pensamentos que normalmente temos, vai ali se transformar em forças poderosas. Se temos hábitos de bons pensamentos, pensamentos elevados, otimistas, se temos o hábito de, com os nossos pensamentos, estarmos buscando uma sintonia boa, agradável, com coisas saudáveis, certamente esse hábito vai criar forças poderosas que
irão nos ajudar e muito. Se, ao contrário, somos pessimistas, estamos sempre sintonizando com coisas negativas, também essa situação, esse hábito vai criar forças poderosas, que certamente irão trazer problemas, nos prejudicar, que nós não queremos. Esse corpo é o veículo de ligação e harmonização do binômio razão-emoção. Isso mesmo. Esse corpo racional, onde está ali os nossos 5 sentidos, onde está a nossa consciência presente, faz a ligação com o corpo astral, o corpo das emoções. E é através desse corpo que podemos e devemos gerenciar nossas emoções. Ele cuida disso com tranquilidade, se assim agirmos. Viciações, desregramento sexual, uso de drogas e outros vícios podem atingi-lo e danificá-lo e muito. Olha como é interessante a questão dos vícios, né? Os vícios têm o poder de ir destruindo logo o nosso primeiro corpo espiritual, que é o corpo astral, e depois ele vai criando mais problemas e atingindo nosso corpo mental inferior, fazendo um estrago em muitos casos. Por isso que tanto se combate a questão dos vícios, né? Porque ninguém quer sofrer. Nenhum ser humano quer sofrer, a não ser que seja um masoquista. Mas a regra é fugir de sofrimentos e nos aproximar daquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria. Essa é a regra. E a droga, embora ela possa ali proporcionar uma ilusão momentânea, isso pode custar muito caro, né? Pode trazer grandes problemas, desde o corpo astral até o corpo mental inferior, e consequências que aquele que assim o pratica vai se estender para outras vidas. Isso não é crença não, viu? Nós temos acostumado a lidar com seres que vêm há séculos se arrastando em torno de vícios, sofrendo muito. Esse corpo é composto de substâncias finas associadas a processos mentais. Ele relaciona mais com o ego inferior, que é a personalidade encarnada, então, que é cada um de nós. Então, nós, como personalidade encarnada, temos uma relação estreita com esse corpo. Então, nossa consciência presente, nosso raciocínio, nossa capacidade de analisar as coisas graças a esse corpo. Então, ele se relaciona com a nossa personalidade, com o ego inferior. A sua forma é ovalada e pode desdobrar-se em 7 subníveis. Esses subníveis iremos estudar aí no futuro próximo. Muito bem. Então falamos aí do mental inferior, que é o nosso primeiro banco de dados, e que devemos estar sempre alimentando esse corpo com conhecimentos saudáveis, úteis, que possam dar ao cérebro físico aquilo que o cérebro precisa para agir, para atuar neste mundo, nesta dimensão. Agora vamos falar do mental superior, também conhecido como mental abstrato, ou corpo causal. É o nosso segundo e grande banco de dados. Olha como nós temos aonde guardar todas as nossas experiências, nossos conhecimentos, bons ou ruins. Temos local, onde guardar essas informações. E esse corpo vai elaborar os princípios e ideias abstratas, estudos e pesquisas visando o aprimoramento. Então, quando nós nos dedicamos a estudos espirituais, a estudo mais profundo, visando o nosso crescimento espiritual, certamente estaremos usando este corpo, esse mental superior. Quando nós nos ocupamos com as coisas desta dimensão, preocupado ali com o nosso ganha-pão, com as contas de cada dia, com a peculiaridade desta vida, nós estamos
usando o mental inferior, porque ele é essa a sua função. Quando nós estamos ali buscando conhecimentos para que possamos melhor lidar com as questões desta vida, é o mental inferior que estamos utilizando. Quando nós paramos um pouco, que vamos tratar de questões espirituais, questões mais profundas, ou mesmo pesquisas que visa o aprimoramento do ser humano, é o mental superior que entra em atividade, que entra em ação. As avaliações, teorias, esse corpo vai relacionar símbolos, ideias abstratas, fazer análise, síntese e vai concluir. É a sede das virtudes, nossas virtudes e também de nossos graves defeitos. Olha que interessante. Por isso que quando estamos fazendo a chamada reforma íntima, não é muito fácil, né? Nós lidamos com defeitos que estão lá nas profundezas do ser, lá no mental superior. Ele grava as virtudes, mas também grava os nossos defeitos. Tem maior energia, claro, né? E maior energia de propagação. Então ele tem maior energia de irradiação, de propagar em torno dos demais corpos. Eis aí o mental inferior, na forma ovalada, o nosso primeiro banco de dados. É neste corpo que desde pequeno, desde criança, acho que a partir do útero da mamãe, nós já começamos a colocar neste corpo as informações que serão utilizadas no decorrer da nossa vida de encarnado. Esse é o segundo e grande banco de dados, também onde vamos utilizá-lo para buscar os valores mais sublimados. É nesse corpo também que está gravada a nossa programação encarnatória. Isso mesmo. Quando nós reencarnamos, há uma programação de como vamos, pelo menos os pontos básicos, as situações as situações mais relevantes que vai influenciar em nossas vidas, está registrado nesse corpo. Por exemplo, a gente nasce, então está lá gravado. Você vai nascer em tal família, não é? Vai estudar, quando você completar umas X idades, pode se manifestar uma doença, ou então você pode mudar desse local para outro local, enfim, um X, outra época você vai casar, vai ter tantos filhos. Então, nesse corpo está gravado os pontos básicos da nossa reencarnação. Não quer dizer que está gravado o nosso destino, não é isso. Não é isso. Está gravado aqueles pontos relevantes que nós precisamos passar por conta do nosso aprendizado e evolução. E é nesse corpo que aquelas pessoas que têm o dom de ler, o que se diz, né, no ditado popular, que tem o dom de ler o destino, e as famosas ciganas e outros que lêem o destino, né, são aquelas pessoas que conseguem acessar esse corpo, e através desse corpo ela vê mais ou menos o que está ali escrito. Isso não é uma regra, não estou aqui aconselhando a estar buscando os ledores de sorte ou de destino, não é isso que estamos aqui querendo dizer. Nós estamos dizendo que aqueles que têm realmente condições de ver, é nesse corpo que está ali, tá, registrado. É bom dizendo que muitos se equivocam, né, erram bastante, e não devemos sair por aí procurando essas pessoas que fazem essas leituras de destinos. Eles podem se equivocar e nos trazer grandes problemas. Nosso destino somos nós que construímos a cada dia. A vida vai impulsionando nessa ou naquela direção. E quando nós nos alinhamos com a proposta divina, fique tranquilo, o universo conspira a nosso favor. Deus é conosco sempre. Muito bem, falamos do corpo mental inferior, primeiro banco de dados, mental
superior, nosso segundo e grande banco de dados. E agora vamos falar do corpo búdico, ou Budi, como também é conhecido. Budi, perispírito na acepção etimológica, isso mesmo. Esse corpo búdico, ele é, de fato, o nosso perispírito, melhor, o perispírito do espírito. Por quê? Porque ele é a primeira estrutura vibratória que envolve o espírito. A primeira estrutura que vai envolver o espírito é este corpo, o corpo búdico. E é um corpo permanente. O espírito permanece com esse corpo durante toda, a sua existência. E o espírito não morre, ele é imortal, Então esse corpo aí vai lhe acompanhar ao longo da sua imortalidade. Ele é atemporal. Quando o espírito está usando esse corpo, para ele o tempo não existe. Ele pode se deslocar no tempo e atuar sempre como se fosse o presente. Pouco se sabe sobre a forma e estrutura vibratória desse corpo, tá? Pouco se sabe. Por que pouco se sabe? Porque ele está muito longe dos nossos padrões. Olha quanto corpo nós temos até chegar nele. Está muito longe de nossos padrões. E vale dizer que nós mal conhecemos o corpo astral. Já vários estudiosos têm pesquisado o corpo astral, chamando-o de perispírito, tá? Fico encantado de ver as suas propriedades, mas do corpo astral até o Budi tem um mental inferior, que é todo um universo a ser estudado, tem o mental superior, que é outra dimensão, tudo faz parte de dimensões diferentes, para poder chegar neste búdico. Então ele é ainda pouco conhecido, por mais que a gente tenta falar sobre ele, acreditamos que pode-se falar sobre ele. É composto de 3 elementos, isso sabemos. 3 almas, moral, intuitiva e consciencial. É o veículo e instrumento do espírito, o espírito como centelha divina. É o atributo principal, e o atributo principal é o núcleo de potenciação da consciência. É o seu atributo principal. Armazena toda a experiência e ordena reciclar as que não estão resolvidas. Então, tudo que ao longo da nossa caminhada vamos aprendendo e que é útil, que é interessante, importante para o espírito, esse corpo vai recolhendo, vai armazenando. E o que não presta, o que não serve, o que é rascunho, ele manda para frente, para que seja resolvido lá na ponta. O que está encarnado deve trabalhar essas questões. Olha só que lindo. O corpo búdico, composto de 3 elementos. Alma consciencial, este pequeno sol, essa estrela de 8 pontas, Essa estrelinha vermelha é a nossa alma consciencial, segundo os conceitos, É o pequeno sol muito brilhante, centro da individualidade espiritual. Consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. Isso mesmo, esse pequeno sol, essa pequena estrela de 8 pontas, é aí a nossa consciência coordenadora. É nele que está escrito as leis de Deus. Foi perguntado à espiritualidade: onde está escrito as leis de Deus? Disseram eles: na consciência de cada um de nós. Olha só onde está a consciência, não é? Por isso que a gente chega a dizer, muitos encarnados estão com a consciência adormecidas. Ou então dizemos assim, que aqueles que estão buscando espiritualidade estão expandindo a consciência. Isso mesmo, está expandindo a consciência. Ou melhor, está acessando esta consciência, onde
tudo é perfeito, onde tudo é puro, né, nessa região. A alma intuitiva, esta ponta de lança triangular. Eis aí de onde vem a nossa intuição, a nossa inspiração, a inspiração do gênio científico e artístico, antena captadora das informações que vibram no cosmos. Eu já participei de algumas discussões com alguns companheiros, cada um querendo descobrir de onde vem a nossa intuição, de onde vem a nossa inspiração. Ficamos assim, né, naquela discussão, que não leva a nada, porque a nossa intuição, veja só onde ela está, lá no Budi, lá na nossa, quase que a última estrutura dos corpos. Enquanto o nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso conhecimento desta vida está no mental inferior, a nossa intuição está muito além. Por isso que se diz que o raciocínio nosso vai aonde os braços não alcançam. Onde nós não conseguimos alcançar com os braços, com as mãos, nós utilizamos a inteligência, não é? Usamos a consciência, a inteligência para conseguir resultados. Muito bem. E aonde a consciência para, que a nossa inteligência para, porque a nossa inteligência é limitada, por mais inteligente que seja a criatura humana, essa inteligência é limitada. Aonde essa inteligência para, a intuição vai além, tá? Nossa intuição vai além da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocinar, tá? A intuição não raciocina, ela sabe, ela entende, ela compreende, ela sabe. Alma moral, este sol em chama. Falamos do pequeno sol, da consciência, dessa estrelinha. Falamos da ponta de lança, da onde está a nossa inspiração, a intuição. E agora vamos falar desse sol amarelo, esse sol em chama, onde está o discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual. Muito bem. Aqui o discernimento do bem e do mal não é esse discernimento que nós temos aqui nesta vida. Nosso discernimento, enquanto encarnado, ele é relativo. O discernimento do bem e do mal. Bem e mal, aqui para nós, é relativo. Por quê? Porque o que faz bem para um pode ser um grande mal para outro, ou que é um grande mal para outro, enfim. Aqui, esse discernimento, nesse corpo, ele se refere às leis de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que é feito alinhado com a proposta divina, com as leis de Deus, é o bem. Tá? Ele entende que é o bem. Fez, agiu, atuou de acordo com as leis do Criador, isso é ótimo, isso é bem, isso é bom. Fez o contrário, agiu de forma contrária às leis de Deus, isso é mal. Isso tem consequência desastrosa. É assim que esse corpo faz a sua avaliação, o seu discernimento. Ele vai impulsionar o espírito a obedecer às leis do local. Aqui também gostaria de fazer uma ressalva. Ele não vai impulsionar o espírito, ele impulsiona quem? A personalidade que está no corpo. A personalidade que está no corpo físico ou no corpo astral. Essa alma, esse sol em chama, vai impulsionar tanto a personalidade que está no físico quanto no astral a obedecer às leis do local. Isso mesmo. Então, nós estamos no corpo físico, nós temos que obedecer às leis do local. Lembra que Jesus, com muita propriedade, disse: dai a César o que é de César, isto é, obedecendo às leis do local. Isso eu estou colocando numa dimensão bem menor, mas numa dimensão maior é válido. Esse corpo vai impulsionar a personalidade que está no corpo físico ou no corpo astral a obedecer às leis
do local, tá? Ele faz isso. A gente escreveu espírito, mas na verdade o espírito já está em sintonia com o Criador maior, já é o espírito enquanto centelha divina, né? O corpo Budi é pouco conhecido, longe de nossos padrões físicos e meios de expressão, não há como compará-lo. Nós não temos aqui elementos para comparar este corpo. Ao final do processo evolutivo, todos os demais a ele se fundem. Então, quando o corpo, um dos corpos, né, tirando o físico e tirando os três primeiros corpos, o físico, o astral, o físico, do pretérico e o astral, quando eles cumprem o seu papel, eles se dissolvem. Os demais, à medida que vão realizando o objetivo para o qual foi criado, concluiu a sua tarefa, a sua energia vai se fundir nesse corpo, ampliando ainda mais a sua capacidade e o seu poder. Experiências bem significadas estão nele arquivadas e são patrimônios intransferível do espírito. Torrente de luz multicor jorra dele até os corpos inferiores, quando da limpeza dos cordões energéticos. Então, quando é feita as limpezas de cordões energéticos, de chakras, dos demais corpos, percebe-se que deste corpo do Budi jorra luz, irradiando, energizando todo o sistema, toda a estrutura energética do ser. Então, percebe-se que se a personalidade da ponta, que está encarnada, se pudesse acessar esse corpo, certamente ele ia se tornar um Buda. Isso mesmo, ela iria se iluminar. Ela teria a iluminação. A iluminação vai se dar quando a personalidade adquire uma ligação estreita, uma sintonia com este corpo, com o corpo Budi. Budi e Atma formam um maravilhoso e indescritível conjunto de cristal e luz girando e flutuando no espaço. Quem tem a condição de ver, vai vê-los, Budi e Atma, formando um maravilhoso conjunto de luz girando no espaço. Muito bem, então vamos falar agora do corpo átmico. Átmico, também conhecido como espírito essência, centelha divina, eu superior, tem várias denominações. Nossa linguagem, nosso vocabulário é pobre para falar de coisas que transcendem as nossas percepções desta vida, desta dimensão. Na concepção do absoluto manifestando em cada indivíduo, dá-se o nome de Atman, o espírito. Átmico, ou espírito puro, eu cósmico, constitui a essência divina em cada ser. Em cada ser criado. Átmico, o espírito puro, eu cósmico, eu superior, essência divina, centelha divina, espírito essência, vai ali constituir, né, esse ser. Vós sois deuses, disse aquele que nos conhece em profundidade. Com D minúsculo, é claro. Vós sois deuses, somos deuses com D minúsculo, conforme a afirmação de Jesus. Somos idênticos a Deus pelo ser, pela essência, porém, diferente dele pelo existir. O absoluto, universal, manifesta-se em cada um dos seres. Alguns o chamam de eu crístico, eu cósmico, ou eu divino, e constitui a essência divina presente em cada um de nós, em cada criatura. A milenar filosofia védica parece-nos mais esclarecedora. Brahma, o imanifestado, transcendente e eterno, ao se manifestar, torna-se imanente em sua temporária ação. Os indivíduos
dele emanados contém sua essência, assim como o pensador está em seus pensamentos. Esse é um conceito da antiga filosofia védica. Deus não existe, Deus é eternamente presente. Evoluir consiste viver e experienciar em todos os níveis da criação para recolher conhecimentos e percepções que propiciam desenvolvimento harmonioso de intelecto e sensibilidade, de maneira a tornarmos-nos sábios e felizes, isto é, evoluir. Experimentar em todos os níveis da criação, recolher conhecimentos, desenvolver percepções, ampliar as nossas percepções, não há os 5 sentidos somente, mas ampliar percepções, conhecimentos, e nos harmonizando com os valores, os princípios do Criador, e assim alcançando a sabedoria e a felicidade. Ao longo da nossa jornada evolutiva, experimentamos sucessivas mortes e vamos perdendo corpos, sem perder os valores inerentes a cada um deles. Eis aí a centelha divina, o Espírito puro, e o seu corpo, ou o perispírito, conforme esse entendimento. Aqui está, né, o perispírito do Espírito, corpo de luz. Esses dois são puros. Aqui não há impurezas, não há imperfeições. As imperfeições, elas se encontram nas personalidades que estão em luta para se harmonizar com a proposta maior. Ficam perdidas, discutindo, envolvidas em egoísmo, em orgulho, em vaidade, em pretensões, arrogância e muitas outras situações que acabam as complicando e tendo que reencarnar, tendo que passar por várias experiências, vários encontros e desencontros para se ajustarem. Aqui no Espírito e no Budi não há imperfeições. Aqui está o cristal, como algumas religiões falam, né? O diamante puro está aqui, Espírito e Atma. Mental superior, nosso segundo e grande banco de dados, onde está ali nossas virtudes, também nossos defeitos graves estão nele contidos. Esses 3 caras formam a tríade divina. Lembra quando falamos do centenário? Aqui está a nossa tríade divina. O mental inferior, forma ovalada, nosso primeiro banco de dados, sede dos 5 sentidos, as percepções simples, e onde estão os conhecimentos que utilizamos quando no corpo físico, o raciocínio, a nossa lógica está nele. Corpo astral, o corpo das nossas emoções. É aqui que ele registra as emoções. Nele está as nossas emoções, as emoções mais desequilibradas, essas emoções perturbadoras vão se registrando nesse corpo e trazendo problemas. Por isso que no tratamento espiritual é importante tratarmos do corpo astral, dessas emoções. O astral e o mental inferior são os corpos que mais necessitam de tratamento. Mas vamos falar disso em um outro tema. Aqui está o nosso duplo etérico, o reservatório de energia para equilibrar a saúde do corpo físico. E aí está o corpo físico, que na morte, o que é a morte? O que é a morte? Essa tão temível ordem natural. Porque a maioria de nós tememos a morte. Mas a morte é uma lei natural. Ela é a perda desse corpo e logo após esse também. É claro que cada caso é um caso. Depende da morte, do tipo de morte que a pessoa teve. A regra é que no máximo 70 a 72 horas esse corpo se desintegra. Ele será desintegrado, tá? E a gente vai se apresentar no mundo espiritual com esse corpo astral, corpo das emoções,
o perispírito de alguns, ou de muitos espiritualistas, tá? Esse é o corpo astral que, via de regras, nós nos apresentamos no mundo astral com ele. Entramos nesse mundo com esse corpo, na hora da reencarnação, é esse corpo que se apresenta para fazer as conexões com o físico. E quando perdemos o corpo físico, ficamos com ele. Há situações raríssimas, não são muitos os casos, quando a personalidade trabalha bem, faz um bom trabalho aqui nesta vida, evolui dentro de uma proposta bacana, então ela pode no desencarne do corpo físico, na morte do corpo físico, já perder os três. Perde o corpo físico, perde o astral e já perde isso aqui e já vai diretamente para a dimensão do mental. Isso é glória, tá? Isso é evolução. Isso é ótimo. Na maioria dos casos, pelo menos os que eu encontro, são seres com esse corpo e mesmo assim muito complicado. Mas todas as pessoas, todas as personalidades que se apresentam com o corpo astral, tá? Todos nós temos toda essa estrutura chamada de complexo, de agregado, tá? Está tudo aí. Temos toda esses agregados, esses corpos. O ser divino está em nós. A perfeição, a pureza está lá na profundeza do ser. Se pudéssemos acessar o búdico, certamente já nos tornaríamos iluminados. Não perfeito ainda, porque há todo um trabalho a ser feito, mas certamente nos tornaríamos, ou nos alcançaria a iluminação do Buda, né? Como a gente já ouviu falar do Buda, que alcançou a iluminação. Aqui está os veículos de manifestação do Espírito, né? Todos que estão no corpo têm essa estrutura, tá? E depois eu vou falar qual desses corpos precisam de tratamentos, tá? Tem todo esse detalhe, né? Esses corpos adoecem, ficam doentes, alguns sim, outros não, né? Os 12 primeiros de lá não adoecem, mas do quinto corpo, do corpo físico até o mental superior, existem problemas para serem resolvidos, tá? Do físico ao mental superior, existem problemas que nós vamos estar falando num outro momento, num outro encontro, ok? Aqui está o nosso governador do planeta, somos seus inquilinos e precisamos saber se estamos cuidando da casa dele. Estou cuidando bem da minha casa? Ele deve estar perguntando. Estamos cuidando bem da sua casa? Ele quer que nós cuidemos do planeta, esse lindo planeta, essa escola abençoada, onde aqui estamos para aprender, para evoluir, para nos tornarmos como ele, cidadão do universo. Cidadão do universo, não preso mais a um planeta, mas um dia poderemos passear entre as estrelas, conhecendo outros mundos e vivendo em outras dimensões. Muito bem. Muito bem, aqui chegamos. É isso que falamos sobre os 7 corpos, tá? Começamos com o físico, falamos do duplo etérico, que é o reservatório energético para restaurar a saúde automaticamente do corpo físico. Falamos do corpo astral, onde ficam ali as nossas emoções, um corpo que ficamos muito tempo com esse corpo, porque reencarnamos com ele, quando desencarnamos estamos lá no mundo astral com esse corpo, e é um corpo que se apresenta com muitos problemas, com muitas doenças e que precisa de tratamento. Falamos do mental inferior, que é o nosso primeiro banco de dados, onde está ali nossos 5 sentidos, nossas percepções mais simples, nosso raciocínio, nossa lógica. Falamos do mental superior, que é o nosso segundo banco de dados, que guarda nossas virtudes, como também nossos graves defeitos estão nele arquivados. Também é um corpo que nós vamos falar no futuro, que às vezes precisa de tratamentos.
Falamos do búdico, o perispírito do Espírito, a fonte de luz, um corpo puro, onde está escrito ali as leis de Deus, onde vem a nossa intuição, nossa inspiração. Depois falamos do Espírito, a centelha divina, a essência divina que está em nós, o eu superior, o eu cósmico. Muito bem, espero que esses conhecimentos sejam úteis para você, que você possa meditar um pouco mais sobre ele, possa pesquisar, tem muito a ser dito. É claro que num encontro de meia hora não dá para falar muito sobre eles, né? Há muito a ser dito. Pesquise, procure, alargue seus conhecimentos, busque informações, não se prenda à religião ou a rótulo, abra a mente e o coração, que existe todo uma gama muito grande de conhecimentos para que possamos enriquecer os nossos. Muita paz, Deus abençoe e ilumine, e até o nosso próximo encontro.